Eu fui saber que ele tinha a mielomeningocele depois que ele nasceu, né? No outro dia, ele nasceu no dia 15 e eu fiquei sabendo no dia 16. Que ele tinha um probleminha, ainda não sabia da mielo. Que ele tinha um pezinho torto, foi operar. E depois de uma semana que eu fiquei sabendo todos os problemas dele. Quem viu antes foi o pai, né? Que viu ele, como ele estava, como ele era. Quando eu vi, é que foi o susto mesmo. Nasceu às 4 e pouco, assim, já mandaram para Rubião. E lá em Rubião já estavam esperando tudo ele. Fizeram o fechamento da mielo, já colocaram uma válvula, né? Porque ele precisava. Então foi tudo no dia que ele nasceu mesmo. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei só sabendo do pezinho torto, né? Então na hora, assim, fiquei assim, triste, chorei tudo, né? Mas o choque mesmo foi quando eu vi ele, quando ele voltou de lá para internar aqui, que eu vi mesmo o problema dele. Como se diz, aí a gente fica, né? Aquele choque, toda aquela coluna cortada, tortinha, porque ele era tudo torto, né? O pé torto, as pernas tortas, então o susto foi nessa hora. As dificuldades foi assim, enfrentar lá fora, né? Porque tanto eu nem entendia de mielo, nada de problema, né? Então eu fui descobrir o problema, que a pessoa tinha algum problema, mesmo quando ele nasceu e comecei a viajar. Lá em Rubião, então as dificuldades foi viajar com ele. Foi estar enfrentando o mundo lá fora sozinha com ele. Na época eu tinha 17 anos. Então pra mim foi assim, o baque, né? Mas aí eu fui aprendendo. Então aí foi tudo assim, sendo facilitado, porque a gente vai pegando o ritmo, né? Quando eu fui lá para Rubião, né? Lá que eu fui aprender mesmo como lidar com problemas, os médicos me ensinaram, foram bons, foi maravilhoso ali. Mas o que foi bem mesmo pro Iago, que foi melhor, foi a ACD. A gente foi para a ACD, conheceu a ACD, que ele entrou lá, aí foi o processo que ele começou a andar. Aí foi um pé na roda mesmo, dizendo, né? Porque aí, a melhora dele foi na ACD. Agora, sim, no momento não tem dificuldade. No começo, que ele começou a ir pra escola, aí tinha, né? Porque no começo a gente não tinha um carro para estar levando, eu não dirigia. Então a dificuldade foi assim, estar levando para a escola, a dificuldade das pessoas aceitarem a criança deficiente, entendeu? A escola não ter, assim, tudo estruturado para a criança mielo, né? Então a dificuldade foi ali, no começo, mas agora, graças a Deus. Normal, vou na festa normal. Quando tem uma festa assim, vou com meus amigos, normal. Tipo assim, quando vai num lugar assim que não tem como ir no banheiro, assim, subir a escada. Só isso. Matemática é uma coisa que desde o primeiro ano, isso aí pra ele, parece que não encaixa na cabeça dele. Se tiver alguém ali do lado explicando só pra ele, beleza. Se ele quiser, se ele se esforçar, ele consegue. É que o Iago ele é um pouquinho preguiçoso, né? Ele gosta das coisas mais fáceis. Ele é inteligente. Só que ele tem preguiça de se esforçar. Aí ele adora cantar. Se ele escutar uma música agora, ele decora e canta, tem voz pra cantar, uma voz grossa, bonita. E namorar, adora namorar, a namoradinha dele. Primeiro eu namorava, eu ficava com uma amiga dela. Aí depois eu não ficava mais, e depois eu comecei a ficar com ela. Ela chegou nele. O pai dela. Ela não aceita por causa disso assim, do problema dele, entendeu? Ele acha que ele tem problema, que não dá certo, que não vai ter futuro, que ele não vai trabalhar. Então a menina adora ele, como se diz, adolescente, aquela paixão, primeira paixão. Adora, mas o pai, isso já machucou muito ele. Eu já cheguei até a denunciar, às vezes, ele pro conselho, porque ele batia na filha por causa disso, né? Mas, como se diz, os dois gostam, ela gosta dele, ela faz de tudo pra estar vindo encontrar com ele, entendeu? Porque o que importa, tipo assim, ele é capaz de fazer tudo, de tudo, entendeu? Se ele precisar ir lá na cidade, ele vai, se tiver uma carona, alguém que leve, ele se vira, ele faz tudo sozinho. Uma criança, assim, independente, agora aprendeu a se sondar. É o que eu falo pra ele, o futuro dele, eu penso lá pra ele, que ele vai estudar, vai fazer uma faculdade em nome de Jesus, que Deus vai dar graça, vai abençoar ele pra isso, né? Dele ter um bom trabalho, de ganhar o salário dele e ter a vida dele, porque ele pode se casar, vai ter filhos, que ele é normal que nem todo mundo, entendeu? Graças a Deus, ele tem toda a sensibilidade, ele sente tudo que um homem assim precisa, ele tem. Olha, eu tenho que falar, foi complicado. No começo do Iago, assim, foi uma luta. Sofri muito, chorei muito ao lado dele, nas cirurgias, que ele já fez 15 cirurgias. Assim, foi um processo pro Iago doloroso, tanto para ele como para mim, que estive ao lado dele, entendeu? Então teve momentos assim que eu achava que eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir.
Entendeu? Foi quando eu falo, Deus primeiramente na vida do Iago, depois os médicos. Porque quando os médicos pôde fazer, os médicos fez. E teve uma época que os médicos não podiam mais fazer pelo Iago. E foi quando eu falo que Jesus é importante também na vida dessas crianças, entendeu? Porque foi ele que fez, como se diz, o Iago hoje está aqui, graças a Deus. Porque teve uma época assim que o Iago ficou muito ruim, ruim mesmo. E eu falo que foi a fé que eu tenho em Deus, a fé de buscar a cura para ele, que hoje ele é esse menino bonito, forte, entendeu? Eu agradeço a Deus, primeiramente. Então, que as pessoas também procurem os médicos, que é essencial. Ótimo, né? Deus deixou eles aqui, mas que procure a Deus também. Porque é Deus que ajuda e nos dá força. Porque tem muitas mães por aí que não tem essa força que nós encontramos. Porque é Deus quem dá, né? Então, que é fora os médicos, eles pensem também um pouquinho em Deus e busquem. Porque hoje eu agradeço a Ele, por o Iago estar aqui.